Quero te convidar a abrir sua Bíblia em Êxodo, capítulo 2. Livro de Êxodo, capítulo 2. Nós vamos ler alguns versículos pinçados, não vamos ler o texto todo, tá? Então acompanhe aí comigo. Não sei se o pessoal da mídia vai conseguir, porque eu não passei os versículos exatos, né? Mas vamos começar no 11. Antes da gente falar de ler o 11, quero que você saiba em que contexto nós estamos, tá bom? Moisés, todo mundo conhece a história de Moisés, nasceu, foi lá, naquele momento em que todo mundo precisava, todos os meninos precisavam morrer, a irmã dele vai lá, a mãe e a irmã botam num cestinho, cobrem aquele cestinho, jogam no rio. Todo mundo sabe dessa história. E aí, quem vê o cestinho? A filha de Faraó, que estava ali se banhando. Aí a irmã de Moisés vem e fala: você quer que eu arrume uma ama de leite para poder amamentar essa criança? Sim, vá buscar. Foi lá, buscou a própria mãe de Moisés. E aí ela pôde criar Moisés, ainda recebendo um salário, né? Que bênção. Moisés foi preservado, criado ali nos palácios, com a melhor educação. E tinha ali uma palavra de Deus sobre ele, né? Porque das águas o tirei. Então, vamos para o versículo 11 do capítulo 2. Naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Repete comigo. E viu o trabalho pesado que faziam. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou para todos os lados e vendo que não havia ninguém ali, repete comigo, vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Entendeu essa história? Moisés, já homem formado, chega lá, olha o povo dele e diz assim: que trabalho mais pesado é esse? Estão sofrendo muito, vou dar um jeito. Viu também que havia um homem sofrendo ali, matou o egípcio, esconde o corpo, ninguém viu, ninguém sabe, acabou. Vamos pular agora para capítulo 3, Moisés já casado, tá bom? Já é o contexto de Moisés casado aí, já estava lá com Zípora, já tinha tido seu filho Gerson, e aí Moisés, versículo 1, apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: eu vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Pula para o 7. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Olha aí. Repete comigo. Conheço o sofrimento do meu povo. Você consegue ver que antes Moisés estava lá, viu que o povo estava sofrendo e pensou: vou fazer alguma coisa. Agora Deus aparece para ele e fala assim: eu conheço o sofrimento do meu povo. Por isso decidi livrá-los das mãos dos egípcios e fazê-los sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, uma terra que mana leite e mel. Versículo 10. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Para por aqui. Fiz um copia e cola aqui do texto para você entender, porque senão ia ficar muito extenso. Mas prestem atenção. Quando Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro, ele estava escondido nesse lugar chamado Midian, que significa lugar de conflito. Ele estava, na verdade, fugido.
Essa história te lembra alguma história? Eu comecei a ler e pensei, gente, essa história é muito similar à de Adão. Quando peca, que foge da presença de Deus e começa a se esconder entre as árvores do jardim, assim diz a Bíblia. E então Deus fala, Adão, Adão, onde estás? E Adão volta para a presença de Deus. Também me lembro da história de Paulo, que era Saulo, que estava lá fazendo algo contra a igreja de Jesus, achando que estava agradando a Deus, matando todos os crentes que estavam rebelando contra Deus, fazendo com que alguém, um homem comum, fosse chamado filho de Deus. Como pode isso? E Paulo vai lá e extermina muitos crentes em Jesus. E no caminho, seguindo, ele ouve Deus falar, Saulo, Saulo, por que me persegues? E então a Bíblia mostra que houve ali uma crise de identidade e que Saulo ficou desnorteado, porque ele entendia que ele estava fazendo algo que era certo, mas o Senhor o reposiciona, então ele começa a agir conforme a vontade de Deus. Você consegue perceber um padrão de atitudes de Deus, de como Deus trabalha? E hoje nós vamos falar sobre chamado. Chamado. Eu tenho certeza que todo mundo aqui ou já recebeu alguma palavra de que você vai ser alguma coisa na sociedade, vai ser algum empresário, Deus te chama para ser um missionário, um pastor, né? Vai trabalhar com crianças, vai trabalhar com drogados, ex-drogados, ou vai ser... a gente sempre acha que isso tem a ver com, né, atividades da igreja, eclésia, não, mas muitas vezes nós podemos ter um chamado para ser um político ou um professor universitário, né, mas sempre levando para Deus. Mas quando eu falo para você assim, qual é o seu chamado? Normalmente nós pensamos em, eu sou um missionário lá na África, eu tenho essa palavra, ou eu vou ser um pastor. Né? A gente tem essa mania de pensar em chamado, em trabalhar em coisas da igreja, mas não necessariamente da igreja, mas sim necessariamente voltadas para apresentar o poder de Deus na vida das pessoas. Esse é o chamado. Então todos nós aqui temos o chamado de apresentar o Senhor e de mostrar a salvação para aqueles que ainda estão perdidos. Agora, para organizar essa ideia, né, de chamado na sua mente, porque talvez você esteja ainda um pouco perdido, dizendo assim, eu não sei o meu chamado, nunca recebi uma palavra. A gente acha que tem um profeta que vai chegar para a gente, aquela irmã de oração, e a gente começa a ir nos lugares buscar uma palavra para alguém te dar uma orientação, enquanto a palavra está aqui. Mas nós encontramos nos nossos caminhos obstáculos que muitas vezes fazem a gente perder um pouco o nosso rumo. E é o que aconteceu nessa história que a gente acabou de ler. Moisés foi realizar o chamado dele com as próprias mãos. Moisés estava ali, tinha palavra, tinha o melhor treinamento que ele poderia ter para começar a fazer aquilo que Deus queria. Mas Deus não tinha dado ainda o start para ele. E ele foi tentar fazer do seu próprio jeito, da sua própria maneira. E o Senhor teve que chamá-lo de volta ao lugar, para se reposicionar, para reposicionar o coração, para que ele continuasse exercendo aquele chamado. Vamos em Colossenses 1, diz assim, Cristo é o princípio de todas as coisas. Também em Hebreus 1 diz que Ele cria e por meio da sua palavra sustenta todo o universo. Cristo é o início e o fim de todas as coisas. Cristo é o início e o fim de todas as coisas. E você pode pensar, mas como Cristo estava no início? Cristo só veio depois de toda aquela história do Antigo Testamento que está lá na Bíblia. Não. Nós sabemos, Cristo já foi apontado desde o início para a redenção de Adão e Eva e de toda a descendência, de toda a humanidade. Então, quando Deus chama Adão para o lugar, Ele diz, vocês pecaram, vocês comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês, na verdade, tomaram conhecimento daquilo que não era para ser tomado.
era para vocês viverem em liberdade, sem peso, sem jugo, com vida eterna, mas vocês preferiram conhecer aquilo que não era para ser conhecido, e agora você vai precisar de uma redenção. Eu tenho a saída para isso. E quando nós pensamos que Deus o expulsa do jardim e dá uma punição para o homem, que Deus mau é esse, na verdade estava ali começando o caminho da redenção para a humanidade. Deus faz peles, né, de animais para cobrir Adão e Eva, coloca os querubins e guarda aquele jardim. Se você for lá ler em Gênesis, você vai ver por que ele faz isso. Porque ele diz assim: senão eles vão acabar também querendo experimentar da árvore da vida e vão acabar vivendo eternamente. Depois você lê lá. E aí você diz: mas qual seria o problema de viver eternamente? Esse não era o plano de Deus. O plano de Deus era, através de Cristo, a vida eterna vir para o homem. Então ele precisa tirá-los desse contexto para que comece o plano da redenção. Você consegue ver Cristo? E aí depois, tudo, né? Hebreus dizendo que tudo foi criado a partir dele e para ele são todas as coisas. Então, se hoje você está aqui pensando qual é o meu chamado, o seu chamado é apresentar Cristo. O seu chamado é refletir Cristo. O seu chamado é caminhar por Cristo até que ele venha, porque o fim é nele. Ele não sabe o fim, ele é o fim. Questão de desenvolvermos pensamentos, né, a partir de Cristo e não de nós. Quando você pensa em chamado, você pensa em você. É natural que a gente faça isso. Não é pecado, mas é natural. Mas acaba sendo algo que nos desvirtua do verdadeiro chamado. Porque quando você diz, eu tenho um chamado, exemplo, eu vou para as nações, aí você já começa a definir quais nações você quer, porque você está pensando em si. Eu vou ser um político, eu vou ser um empresário, você já começa meio que definir as suas escalas, já começa a definir que tipo de trabalho você vai querer fazer, e isso não é sobre nós. Se você tem chamado para algo, o Senhor é quem vai te conduzir até esse lugar. Não faça como Moisés, não faça como Paulo, de querer já resolver e tentar manipular aquilo que precisa ser feito somente por Deus. É Ele quem vai conduzir todas as coisas, amém? Então a fé, hoje nós falamos, né, sobre fé aqui de manhã, com Augusto. A fé não é para nós. Para pensar sobre isso. Muitas vezes a gente quer assim, eu vejo muitas pessoas em apelos, né? A gente ora muito pelas pessoas e cremos que Deus tem algo para fazer. Se você tem uma doença, vem aqui, nós vamos orar. Nós cremos na cura pelo Senhor. Mas mais do que isso, eu sempre que oro por alguém, por cura, eu falo assim: você já tem Jesus no seu coração? E muitas vezes eu já ouvi: não, eu só quero mesmo uma oração. Não é isso que o Senhor tem para nos oferecer. Esse corpo vai perecer. E o que vai restar? O que vai restar de nós é o nosso espírito, a nossa alma. E essa sim precisa de cura, precisa de transformação, precisa de libertação. E nós precisamos não só nos preocupar com aquilo que vai apodrecer e ficar, mas por aquilo que vai viver eternamente. Então a nossa fé, ela precisa ter propósito de revelação. Por que você crê em Deus? Eu creio em Deus porque eu não quero morrer no inferno. É para você essa fé. Eu creio em Deus, eu vou te dizer a resposta que eu hoje carrego. Pode ser que eu me aprofunde e até quero me aprofundar nessa resposta. Mas por que eu creio em Deus? Eu creio em Deus porque eu creio na cruz. Eu creio na cruz da redenção, que tirou a minha vida de uma escravidão. Que eu poderia hoje estar presa a algum pecado, alguma condenação. Nunca sabendo como é liberdade em andar no Senhor, como isso é libertador, e que o Senhor me salvou, e hoje eu sou livre, e eu no dia final estarei face a face com o meu Senhor. É por isso que eu creio em Deus, e eu espero por esse dia, eu caminho hoje por esse dia até que Ele venha. Então, se você parar para pensar, Cristo é o início,
Cristo é o fim e o meio para todas as coisas também é Cristo. Nós estamos apenas um pontinho na história. O Evangelho hoje ele tem sido pregado de uma forma que nós pensamos sempre que é tudo sobre nós. A gente até canta que é tudo sobre Ele, que tudo é para Ele. Mas quando nós vamos viver o nosso dia a dia, a gente sempre acha que é tudo sobre nós. Basta você estar precisando de uma vaga para estacionar num dia caótico e você começa a orar: Senhor, me arruma uma vaga para eu estacionar meu carro na porta do cartório, porque eu tenho que entrar e sair. Você já começa a usar a sua fé e seu próprio benefício. E o dia que você encontra, você fala: glória a Deus, o Senhor é poderoso. Mas no dia seguinte você vai fazer a mesma oração e você não vai encontrar a vaga. E você vai fazer o quê? Não é sobre nós. Pode ser que o Senhor te arrume uma vaga, eu acredito nisso, já aconteceu comigo várias vezes. E eu sempre falo assim: obrigada, Deus, pela tua misericórdia de me proporcionar essa vaga. Mas não é, eu vou orar e a vaga vai aparecer. As pessoas têm pregado um evangelho estranho. É por isso que tanta gente tem discordado do evangelho. Tem achado estranho, as pessoas raciocinam, gente. Precisamos pensar naquilo que estamos pregando. É muito raso eu pregar um Deus que arruma vaga de estacionamento. Ele pode nos dar sim, mas pelo amor de Deus, o Senhor pode nos redimir de um pecado, nos trazendo de um reino de trevas para a sua maravilhosa luz, tirando toda a condenação e escravidão que estava já lançada sobre a humanidade. E por Cristo hoje nós somos livres. Isso é muito mais profundo. Em João, quando ele começa a carta de João, João 1, como é que ele começa lá? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele está falando de Jesus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito viria a existir. As trevas não prevaleceram contra ele. E aí sim, João começa a dizer as manifestações de Cristo na carta. Mas antes, ele posiciona o leitor. Quem é Jesus? Aí, eu te convido nessa hora a voltar o seu coração para Cristo. Cristo. Eu não sei a situação que você tem passado. Eu não sei onde foi que o seu chamado foi interrompido. Talvez você esteja aqui nessa noite. E quando o Senhor me deu essa pregação, foi na terça-feira, Ele me disse, Ele fez algo diferente. Ele me deu primeiro o objetivo da pregação e depois Ele me deu a pregação. Então o objetivo dessa pregação hoje é te dizer, preste bem atenção em mim. O objetivo dessa pregação hoje é te dizer que se você teve algum chamado do Senhor algum dia na sua vida para ser algo, e isso foi interrompido por qualquer tipo de obstáculo, qualquer decepção que você tenha tido, qualquer falta de visão que você esteja tendo agora, o Senhor está dizendo: volte esse coração para mim, e eu vou reposicionar. Porque nós ficamos cegos, nós ficamos surdos, nós ficamos aleijados quando nós estamos andando e começamos a olhar para nós mesmos e perceber as dificuldades para a gente realizar aquilo que nós tanto queremos. E muitas vezes é legítimo, porque a gente está aqui carregando a palavra. Eu recebi essa palavra, eu vou fazer. E às vezes a nossa própria força começa a nos cansar, e quando a gente menos percebe, não estamos mais olhando para Jesus. Não estamos mais percebendo a sua voz, não estamos mais olhando, nos rendendo em oração e pedindo: Senhor, volta ao meu coração, eu estou anestesiado, eu preciso da sua verdade. Não fazemos mais isso. E aí vamos nos cansando, vamos ficando, como eu disse, sem visão, sem perspectiva, sem esperança. Mas Ele, Jesus e suas verdades são suficientes para reposicionar o nosso coração, para que a gente olhe novamente e continue seguindo.
Hoje nós temos uma geração, eu sei porque eu tenho um filho adolescente e a gente conversa muito com os colegas, a gente está nesse meio e percebe uma crise vocacional. Não sei o que eu vou ser, não sei o que eu quero fazer, não sei o que eu quero trabalhar, nem sei onde eu quero estudar, nem sei se eu quero estudar. Não é isso? Ou eu estou viajando aqui? Não sei. Aí nós pais começamos assim, meu Deus, o que vai ser dessa geração? Porque nós viemos de uma outra cultura, de que já vamos começar a fazer alguma coisa, gente. Vende alguma coisa aí, tem que começar a ajudar, né? A gente já quer colocar as responsabilidades, mas hoje a responsabilidade maior do jovem é qual? Estuda. Vai estudar. Crise vocacional. Quem sou eu? Às vezes você não sabe nem quem você é, quanto mais o que você vai fazer. Aí começa, quem já fez aqui teste vocacional? Na época do meu vestibular, os pais ficavam, minha mãe não mandava, porque ela não tinha dinheiro para isso. Aí ela falava assim, seu teste vocacional está aqui na Bíblia. Ela mandava eu ler a Bíblia, deu certo, né? Mas sei que meu marido já fez teste vocacional, e ia lá e olha, você tem uma ampla, parecia até o quê? Eu falo, gente, eu sempre achei o negócio do teste vocacional, nada contra, mas parecia que você estava indo na cartomante, e ele ia te dizer seu destino ali naquelas horas, né? Você sai dali pensando, eu vou ser médico, ciclista, né? Não sei o que eu faço, eu vou estudar medicina ou comprar uma bicicleta. Mas você acaba ali ficando confuso, porque muitas pessoas têm muitas possibilidades, outras são muito mais diretas, você já sabe que você é daquela área ali, e aí as pessoas saem mais perdidas. E hoje eu digo para vocês, jovens, adolescentes que estão aqui, pais de jovens e adolescentes, quem sou eu? O que Deus pode te dizer sobre isso? Você tem que voltar para a Bíblia. Quem sou eu? Pergunte ao Senhor, Senhor, quem sou eu? E o Senhor vai te dizer, você pode ser 2 tipos de gente. O meu filho amado em quem eu tenho prazer, ou uma pessoa que eu criei para a minha glória, mas não quis saber de mim. E eu decido ser um filho amado em quem o Senhor tem prazer. Logo, eu me volto para Ele e digo, o que o Senhor quer que eu faça? Quem eu preciso ser? Transforma o meu ser? Muda o meu interior? O que há em mim de caminho mau? Me guia pelas veredas da Tua justiça. Sonda-me, Senhor. Todos os dias você faz essa oração. Todos os dias você se coloca aos pés do Senhor, que é quem sabe quem você é, que sabe aonde você vai chegar, que sabe o que Ele sonhou para a sua vida. Porque se nós adultos que já trabalhamos, já estamos aí com os nossos chamados rodando, ficamos meio perdidos de vez em quando. Será que é isso mesmo? Será que Deus me chamou para isso mesmo? Então nós precisamos lembrar, Cristo é, e porque Ele é, Ele faz. Deixa o Senhor ser Deus na sua vida. Deixa o Senhor ministrar o seu amor. Adão, Adão, vamos voltar lá para Gênesis. Adão, cadê você? Todos os dias o Senhor se encontrava no mesmo horário, no mesmo lugar. Já sabia onde Adão estava. Você acha que quando ele pergunta, Adão, Adão, onde você está? Deus não está vendo onde Adão está? Se é um Deus onisciente, onipresente, ele só não estava no lugar que deveria estar. Então o Senhor chama Adão, você deveria estar aqui, por que você não está aqui? E Adão responde, eu estou nu, porque eu pequei. E o Senhor falou, quem te disse que você estava nu? Isso é lindo, irmãos. Existe um mistério nessas frases. Porque você sempre esteve nu. Porque agora você entende que nu é nu. Quem te contou isso? Quem te deu olhos de pecado para você olhar para si mesmo e ver quão podre você está? É o Espírito. E agora você vai precisar de uma redenção. E esses somos nós. A partir de Adão, todos nós nascemos nessa condição de que precisamos de Cristo para renovar e trazer de volta a origem da nossa vida, para que a gente siga o chamado de apresentar Cristo como Salvador. Então hoje, eu quero que você lembre-se,
O chamado tem a ver com reencontro. E hoje, quando Jamine começou a cantar aqui, hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus, o Senhor veio forte no meu coração e disse assim: Senhor, Ele tem um encontro marcado nessa noite. E você que cantou isso, hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus, eu sei que Ele vai me curar, eu sei que Ele vai me libertar, eu sei que Ele pode me curar. A cura não é física só. A cura é você trazer de volta para o lugar o seu coração. E hoje o Senhor está nesse lugar te chamando ao encontro dEle. Você que tem um chamado que está paralisado, isso não importa a condição. Você pode me dizer assim: ai, Vivian, você não sabe da minha história, você não sabe o que aconteceu. Talvez se você me escutasse 5 minutos, você ia entender por que eu estou fora. Eu já estou entendendo. Eu acabei de dizer, nós acabamos andando, olhando para nós mesmos, para as nossas dores, para os nossos traumas, e a gente acaba se desvirtuando daquilo que o Senhor tem para nós. Mas hoje o Senhor marcou um encontro com você, e Ele está aqui nessa noite dizendo: toque nas minhas vestes, eu estou nesse lugar, eu vou te curar, eu vou te libertar, eu vou transformar o seu coração. Volte para mim. Não importa as decepções, eu posso transformar todas elas naquilo que eu preciso fazer para te dar caminho, para pautar os seus pés. Não temas. Abra comigo em Isaías 43, esse texto eu faço questão de ler, porque ele é muito poderoso, e eu não vou saber trazer tanto poder quanto já está escrito. Isaías 43, também vou pular alguns versículos, tá bem? Que é grande. Agora sim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel: não tenha medo, porque eu o remi. Você vê um padrão? O Senhor criou e o Senhor formou. O Senhor criou Jacó e formou Israel. Você consegue entender isso? A gente está aprendendo a estudar a Bíblia aqui, né, na escola dominical de manhã. E olha só, Jacó e Israel são as mesmas pessoas. Sabe disso? Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Quando? Quando ele teve um encontro com Deus. Então eu criei Jacó, mas eu formei Israel. E hoje o Senhor está dizendo: eu criei Vivian, mas eu formei. Peça ao Senhor para te revelar aquilo que Ele quer formar a partir do seu encontro com Deus. A partir daquilo que o Senhor está chamando você para perto. Eu quero te curar, te reposicionar. E aí, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, as chamas não atingirão, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Aí, Augusto, não sei se eu estou certa, e agora a gente vai descobrir junto com a igreja inteira se eu estou viajando na hermenêutica da exegese, não sei falar. Quando eu li isso aqui, pode ser que o Senhor tenha falado comigo. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, não submergirão. E quando passar pelo fogo, você não se queimará. Eu lembrei de Moisés. Eu lembrei que Moisés foi levado pelas águas, os rios não o afogaram, e quando ele teve um encontro com Deus, ele estava diante do fogo que não se consumia. E eu fiz esse link. Fiz esse link. Falei: Senhor, está aqui a história de Moisés em Isaías. O Senhor, na verdade, não está falando de Moisés, Ele estava falando sobre Ele, como Ele faz. Eu deixo você, sendo Moisés e qualquer outra pessoa, pelos rios não te afogarão, porque eu estou de olho, eu sei quem você é, eu escolhi você para algo. Então você precisa apenas se posicionar e ouvir o Senhor. As chamas do fogo não se consumirão, não te queimarão. Por quê? Porque eu sou o Senhor, seu Deus. Aí vamos lá pelo versículo 3.
O final dele diz: para que você fosse meu, visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, porque eu o amo. 5, não tenha medo, porque eu estarei com você. Tome posse dessa palavra. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Conhecem a história de Gideão? O Senhor virou para Gideão, se você não conhece, depois você lê. O Senhor virou para Gideão e falou assim: Gideão, homem valente. A resposta dele foi: eu, homem valente? Mas peraí, a minha nação está oprimida, a minha família é pobre, e eu sou o menor da minha casa. O que Gideão fez? Se posicionou diante de Deus, olhando para si mesmo, para a condição natural de quem ele era, com todos os traumas, todos os medos, tudo aquilo que atrapalhava o seu caminhar, mas Deus já estava olhando para ele, trazendo posição. Para mim, Gideão, a partir de mim, você não é esse. Volta, se posiciona diante de mim, Gideão, e eu te direi quem você é. Às vezes nós achamos que nós somos muito coitadinhos, fracos, né? Indesejados. O Senhor não está olhando para nós. Essa palavra é para você hoje, dizendo: sai desse lugar, sai desse lugar. Como se você tivesse sido esquecido pelo Senhor, como se o Senhor não estivesse olhando a sua condição hoje, a sua situação, e olhe para Ele e fale: Senhor, eu não quero ter medo, porque eu quero pegar essa palavra e dizer: eu sou teu. Faça o que o Senhor quiser comigo. Eu só não quero ter medo. Eu só não quero andar com as minhas próprias pernas. Vem, Senhor. Diz quem eu sou. Então, para a sua vocação, aí, para o seu chamado fazer sentido, você precisa de reconciliação, reencontro. Em Hebreus capítulo 10, versículo 4. Porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse, abre aspas, palavras de Jesus: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, o que Jesus disse? Eis-me aqui. No rolo do livro está escrito a meu respeito: estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Essa é a oração que Jesus está ensinando para você nessa noite. O que Deus quer é a nossa vida sendo dele. E aí você pode me perguntar assim: mas isso não seria escravidão? Você dar a sua própria vida para alguém e deixar ela conduzir sua vida? Depende do seu ponto de vista. Escravo mesmo é aquele que já está condenado e que não quer dar a sua vida para o Senhor, que vai te libertar, que vai fazer a sua vontade, que é perfeita, agradável, soberana, de vida eterna, para que você seja livre. Então, sim, se você acha que é escravidão, eu quero ser escrava de Deus, porque é um Senhor que me comprou pelo preço que eu não podia pagar, e está comigo em todos os dias da minha vida e nunca vai me abandonar. Em todos os caminhos e obstáculos que eu enfrentar, Ele me livrará. Eu estarei no rio e Ele não me afogará. Eu passarei pelo fogo e Ele não me queimará. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade. Você sabe por que existiam os holocaustos? A vida da carne, né? Que a gente, na verdade, eu fico brincando dizendo que Deus gosta de um churrasco, porque eles queimavam e o cheiro que subia era o cheiro da gordura da carne queimando. É praticamente um churrasco mesmo. Bota lá um carneiro para você ver se é o cheirinho que vai subir. É isso. Só que o holocausto, a gente não consegue imaginar, mas é isso, são carnes grelhando ali, queimando, nos altares de fogo. Por que precisava fazer isso? A vida da carne está no sangue. Então eu preciso derramar sangue, precisava, né? Para sacrifícios.
E Jesus vem e diz assim, que a gente acabou de ler: é impossível que sangue de touros e bodes remova pecados. Eu vim para dizer isso para vocês: chega de holocaustos, porque vocês estão queimando muita carne, vocês estão derramando muito sangue, mas o coração de vocês não está mudando. Deus está farto desse comportamento religioso, onde vocês fazem tudo que é mandado, mas não mudam o interior. Então Jesus veio e subiu a régua. Ele disse assim: quer saber? Eu sou o sacrifício vivo, vou ser oferecido como holocausto no lugar de todos. Ninguém nunca mais vai precisar queimar um animal. Eu sou o suficiente, o sumo sacerdote, que vou libertar toda a humanidade do pecado, mas aqueles que vierem a mim. E aí o que eu faço então, Senhor? Ande por Ele, caminhe com Ele, conforme a sua vontade. Se você estiver nele e Ele em você, você estará se oferecendo como, dando a sua vida por Deus, queimando o seu holocausto. O Senhor já fez tudo por você, você não precisa mais. O que você tem que fazer é ser um sacrifício de louvor. De louvor, olhando essa situação, dizendo: Jesus, você já fez tudo por mim, eu não vou precisar fazer mais nada. Mas e se eu peco? Se você peca, você chega a mim e diz: Senhor, perdão, eu me arrependo. Arrependa-se verdadeiramente. Só isso? Só isso. Isso não é liberdade? Caim e Abel. Caim ofereceu o que ele podia. Olha, sinceramente, é o que eu tenho aqui, esses trigos aqui, esses... E Abel derramou sangue, entendeu a redenção antes de Cristo. Noé, acabou o dilúvio, tudo secou, as águas baixaram. Lê lá em Gênesis, capítulo 6, se eu não me engano. As águas abaixaram, secou. Noé olhou pela janelinha: vamos sair? Já está no momento. Você acha que Noé saiu como? Está lá escrito como é que ele saiu. Saiu ele e a família dele, todos os animais que estavam na arca, e ele ergueu um altar de adoração a Deus. Sabe o que significa isso? Senhor, o que vai ser a partir de agora? Quem sou eu? Eu sou o único homem da face da terra. Erga um altar e diga-me quem sou e para onde vou e o que farei. O Senhor é meu líder, o Senhor é meu guia. Foi isso que Noé fez. Ele ergue esse altar. Então nós fomos criados com uma sensação, não sei se você é como eu, mas a gente vem de uma cultura evangélica de que nós é que fazemos acontecer as coisas de Deus na terra. Ore e você vai fazer acontecer as coisas de Deus na terra. Isso não está certo. Deus vai fazer as coisas acontecerem na terra, mas eu preciso me posicionar para ser um instrumento para aquilo que já irá acontecer. Foi Noé que fez o dilúvio acontecer? Não. Foi Deus, mas ele estava posicionado no lugar. Ele estava pronto para o chamado. E se você for ler antes da história, quantas pessoas zombaram de Noé construindo aquele grande barco? O que vai acontecer? Vai chover. Eu não sei se você sabe disso, mas é uma curiosidade. Nunca havia chovido na face da terra. As pessoas estavam falando uma palavra que ninguém nem sabia o que era. Vai o quê? Chover. Meu pai tem uma brincadeira muito engraçada. Desde pequena, quando eu era bem criancinha, ele gostava de brincar com as pessoas, né? Então ele chegava num restaurante, pedia um prato, aí ele perguntava para o garçom: me diz uma coisa, esse bife está desnofractizado? Essa palavra não existe. E ele brincava com isso. Aí a gente ficava, que a gente já sabia que não tinha significado nenhum. Os garçons, tadinho, ficavam assim: eu vou perguntar. É como que é mesmo? Meu pai: desnofractizado. Aí muitas vezes o garçom vinha, tadinho, e falava assim: olha, tá assim. Eu não sei responder. Isso era muito engraçado. Até que a gente chegou uma vez diante de um pastor que gostava de brincar tanto quanto meu pai. E meu pai foi tentar, combinou com a gente no quarto do hotel e falou assim: hoje eu vou pegar o pastor Welber. Vou falar assim: esse café está desnofractizado? Quando a gente foi fazer a piada com o pastor Welber lançou uma outra palavra também. Não, ele é tananã, que eu não lembro agora. E aí, acabou a brincadeira. Eram dois palhaços, um na frente do outro, e os outros maluquinhos aplaudindo os dois palhaços na frente do outro.
um exemplo só, porque chover não era uma palavra conhecida, não era algo que o povo estava acostumado. E aí, o que você está fazendo? Eu estou fazendo uma arca porque vai chover. Chover? Entendi. Esse cara está maluco, cara. O mundo vai acabar. Alguém está achando que você está maluco hoje em dia? Tem muita gente que me acha meio doidinha, que eu falo umas coisas assim. É que Jesus vai voltar? Vai. Vai vir no cavalo branco. E na coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Com olhos de fogo. Em sua boca uma espada afiada, porque ele vem para julgar as nações. E ai de nós, se não crermos nessa palavra e não estivermos prontos para esse dia. Ai de nós. Então, no chamado, ofereça a sua vida. Entenda que você foi criado para encontrar a essência de Cristo e falar dela. Descobrir quem você é significa descobrir que você está em Cristo. Essa é a verdade. A novidade que eu tenho para te dizer é: se você for buscar em Cristo, você será achado nele. Porque você foi criado a partir dele, para ele. E o fim está nele, e o seu fim também estará nele. Seja você cristão ou não, o seu fim estará nele. Porque ele vem para julgar as nações. Então volte à origem. Volte a se ocupar daquilo que o Senhor deseja para a sua vida. Não deixe que os obstáculos venham te impedir de caminhar. Entrega para o Senhor todos os obstáculos. E eu falo sobre pessoas que decepcionam, pessoas que mancham o nome de Jesus na nossa vida, que fazem a gente achar que Deus não existe. O Senhor vai cuidar dessas vidas. Mas você sabe que Deus existe, creia nele, caminhe por ele. Saulo, Saulo, por que me persegues? Você acha que Saulo achava que estava perseguindo o Senhor? Pelo contrário, ele tinha certeza de que ele estava fazendo a vontade de Deus, porque ele era aquele homem que sabia das leis e não queria que Deus fosse desonrado. Só que ele achou que Jesus não era o Messias, que estava bagunçando tudo e que todo mundo que seguia Jesus estava bagunçando tudo. Estava desordenando as coisas de Deus. Jesus já tinha morrido, crucificado, ressuscitado, e vem Paulo e começa a perseguir todo mundo que estava... Gente, eu achei que esse assunto tinha encerrado. Jesus morreu, acabou essa história. E os apóstolos lá, Jesus ressuscitou, Ele está vivo, Ele voltará. E a igreja ia crescendo, crescendo. E a Bíblia diz que o Senhor ia acrescentando à igreja aqueles que aceitavam Cristo como Senhor. E um dia Paulo recebe esse chamado e é reposicionado e se tornou o apóstolo Paulo, que falou pelo nome do Senhor, que caminhou por Cristo até o fim da sua vida, que escreveu tantas cartas às igrejas, e hoje nós lemos e achamos Paulo o maior pastor de todos, além de Jesus. Jesus é o sumo, mas Paulo foi um grande pastor, que entendeu a igreja, que foi direcionando a igreja para o caminho, e reposicionando as pessoas. Quando todo mundo estava perdido, ele vinha admoestando, exortando, trazendo de volta, porque ele tinha sido chamado, foi erguido para apontar Cristo. Nessa noite, eu quero fazer uma pergunta para você, já estou concluindo agora. Você está preparado? Você está preparado para ser reconciliado com Jesus nessa noite? E eu não estou falando de pessoas afastadas de Cristo, que não estão indo à igreja. Eu estou falando do que falamos a pregação inteira. Você que está paralisado, sente que o seu crescimento em Cristo, a sua vocação, aquilo que você recebeu, pode ser há 20 anos atrás essa palavra. Hoje o Senhor está dizendo: eu tenho um encontro e quero te reposicionar, e você vai seguir
naquilo que eu planejei para você. Reiniciar. Nós vamos nos render a Jesus nessa hora. Vamos pedir ao Senhor que venha nos mostrar. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já falou com você. Tenho certeza que você já pensou em muitas coisas aí. Decepções. Eu só te convido, não pense em ninguém. Não pense nas suas dores. Olhe para Jesus. Ele está aqui nessa noite dizendo assim: olha para mim. Olha para mim. Para de olhar ao redor. Você já acalmou uma criança que estava com medo das situações que estavam em volta? Você chega e abaixa no rosto dela e fala assim: olha para mim, eu estou aqui. E a criança, quando olha para você, parece que é isso que Jesus quer fazer nessa noite. Você pode ser essa criança que está aí chorando, perdida, desesperada, não sabe para onde vai, não sabe o que fazer, tudo está perdido, e o Senhor nessa noite está dizendo: olha para mim, eu sou o caminho, eu sou quem vai reposicionar o seu coração e trazer de volta à sua vida aquilo que eu sonhei para você. Feche seus olhos. Se entregue a Jesus. Mas é orar para Ele. E eu quero convidar você que precisa de uma oração especial. Nós vamos orar e ministrar na sua vida aqui nessa noite. Que você levante a sua mão e eu quero fazer uma oração especial para você. Você que sente que o Senhor nessa noite quer fazer algo novo, quer te chamar para perto, quer te reposicionar. Levante a sua mão, eu quero ver. A igreja toda pode ficar de olhos fechados, eu só quero ver quem são. Aleluia, amém, amém. Que não passe de nós o teu Espírito, tudo o que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração, que vá adiante, venha sobre nós e realize o teu querer. Sim, Jesus, queremos ser a geração